sistema tributário brasileiro é complexo, burocrático e regressivo, ou seja, cobramos mais de quem ganha menos e cobramos menos de quem ganha mais. Isso ocorre porque no Brasil se tributa mais consumo do que patrimônio e renda. Está tramitando aqui na Câmara, com previsão de votação ainda nesse primeiro semestre, a parte da reforma tributária que trata da tributação sobre o consumo. A expectativa é que no segundo semestre comece as discussões sobre a tributação da renda. E para debater esse tema, a Câmara vai realizar um seminário sobre as perspectivas da reforma tributária sobre as altas rendas no Brasil. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é o coordenador do grupo de trabalho que está discutindo a reforma sobre o consumo. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E antes da gente conversar um pouquinho sobre a tributação sobre patrimônio e renda, eu não posso deixar de perguntar para o senhor se o senhor acha que realmente a reforma vai ser aprovada nos próximos 15 dias sobre consumo. Então, Fernando, eu acredito que sim. Eu acho que pela primeira vez nós conseguimos criar um alinhamento político extraordinário entre a Câmara dos Deputados, sob a liderança do Arthur Lira, e também com o Senado, sob a liderança do Rodrigo Pacheco. Conseguimos um alinhamento político federativo, onde os entes federados são colaborativos pela reforma tributária, que é um novo modelo que dê à economia brasileira eficiência econômica, competitividade nacional e internacional, porque o atual modelo de cumulatividade tributária, cobrar imposto do imposto, imposto em efeito cascata, encareceu nossos produtos e serviços de 8%, se a cadeia produtiva for curta, a 20%. No mundo aberto, no mundo globalizado, o Brasil não tem como competir, seja com as importações, o nosso mercado de varejo, para comprar das indústrias do país, seja na exportação. Então o Brasil está condenado a ser um país primário exportador por causa desse sistema tributário, do custo tributário do país. Então, um alinhamento extraordinário dos entes federados, mas também um alinhamento dos setores produtivos, que compreendem que a economia tem que voltar a crescer. Porque se a economia crescer, todos ganham, todos os setores produtivos, da indústria ao comércio, ao serviço, gastronomia, hotelaria, e também um alinhamento do governo federal, que pela primeira vez, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, coordenado pelo presidente Lula, tem disposição de fazer os aportes dos recursos, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, na casa de 40 bi por ano, para substituir o incentivo fiscal que os estados utilizam para atração de novos investimentos por uma política melhor, com mais critérios, com uma política mais transparente, que serão utilizados para melhorar as infraestruturas rodoviária, portuária, ferroviária, de telecomunicações ou até mesmo de fazer aporte nas empresas com transparência, aporte orçamentário. Por isso, eu tenho convicção que a reforma tributária será aprovada na Câmara dos Deputados durante essa semana, primeiro e segundo turno. Perfeito. A gente tem visto algumas reclamações aí, principalmente do setor de serviços e do setor de supermercados. O senhor acha que isso tudo se equaciona nos próximos dias? Acredito que sim. O setor de comércio é crédito e débito, então é neutro a tributação. O setor de serviços, a ampla maioria, 99% das empresas são CNPJs super simples. E o super simples nós tratamos como um regime especial. Nós queremos crescer a participação das pequenas empresas, porque são empresas mais democráticas, mais descentralizadas, na economia geral do país. Para isso, nós estamos libertando o super simples. Hoje, no sistema atual de diferenciação de alíquota, substituição tributária, dessa confusão que é o nosso sistema tributário, 460 mil normas, uma pequena empresa não consegue comercializar com a grande empresa, porque ela não acredita a substituição tributária e o custo dessa pequena empresa fica 12% mais caro do que comprar de uma grande empresa. Nós estamos acreditando para o seu adquirente. Então, se a empresa pequena vender para uma empresa grande, ela vai carregar esse imposto pago, embutido nesses produtos da empresa pequena. Portanto, a empresa grande vai poder crescer, porque a empresa pequena vai poder crescer, porque vai comercializar com todas as outras empresas no Brasil. Perfeito. Vencida essa primeira fase, essa primeira batalha do consumo, a gente indo para a tributação de renda no segundo semestre, o senhor acha que já há um ambiente favorável no Brasil? A gente já está maduro o suficiente para tributar grandes fortunas, para discutir tributação de dividendos? Sim, nós colocamos nas disposições transitórias que 180 dias para apreciar a reforma sobre renda e patrimônio e colocamos um dispositivo que o aumento da arrecadação sobre renda e patrimônio tem que incidir na redução da alíquota padrão sobre consumo.
é você deslocar a incidência do consumo, que hoje representa 52% da arrecadação do Estado brasileiro, para a renda e patrimônio. Então, é verdade que a renda e patrimônio no Brasil, nós arrecadamos a metade que arrecadam os 38 países mais ricos filiados ao OCDE. Portanto, no Brasil, cabe sim uma tributação sobre renda e patrimônio, de maneira progressiva, né? Nós precisamos, de fato, é uma vergonha para a nação brasileira, as pessoas que recebem salário mínimo são tributados, né, hoje com um salário e meio paga imposto de renda, né, e o cidadão que recebe milhões de lucros, dividendos, acionistas até das empresas de capital aberto, não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Então, nós queremos, de fato, rever essa injustiça tributária em relação à renda e também em relação ao patrimônio. Perfeito. Lucros e dividendos, deputado, já tem uma proposta, né, tem um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara que trata desse assunto, que está parado no Senado, é uma alíquota única. O senhor acha que seria um pontapé inicial para começar as discussões ou esse assunto teria que ser visto com um pouquinho mais de cuidado? Olha, eu acredito que precisa revisitar esse projeto, mas é um ponto de partida, né? É lógico que para a gente cobrar lucros e dividendos, nós temos que fazer uma redução do imposto da pessoa jurídica. O Brasil tem uma das maiores cargas do ponto de vista de tributação das pessoas jurídicas, 34%. A questão é que não arrecada. Então, na verdade, tem uma alíquota alta, mas por uma razão ou por outra, não arrecadam nesta tributação. Então, deve ser o conjunto de renúncias, de isenções, mas, de fato, tem uma elisão muito grande nesta tributação sobre imposto de renda de pessoa jurídica. Mas é interessante reduzir da pessoa jurídica, deslocar para lucros e dividendos. Porque senão você não cria um ambiente para novos investimentos. Né? É importante que o dinheiro das empresas pudesse ser reinvestido, do qual nós também agora estamos isentando o reinvestimento no Brasil. Investimentos serão, na verdade, desonerados, né? Porque no Brasil é um lugar do mundo que você vai abrir uma empresa, antes de faturar você já está pagando imposto. Então nós também vamos desonerar tanto a exportação como também os investimentos. E aí eu acredito que a gente ia inverter essa lógica, porque só no Brasil a pessoa física é mais rica da pessoa jurídica. É lógico, a pessoa jurídica, para não pagar imposto, transfere lucro de dividendo e não paga nada. Então nós estamos tendo um modelo que deseduca, né, e faz o sistema tributário ser tão desigual, tão regressivo no país. Isso teria que caminhar junto, então, teria que se fazer uma desoneração das empresas para incentivar os investimentos juntamente com a tributação de lucros e dividendos, ao mesmo tempo, né? Sim, na verdade, o que foi aprovado aqui na Câmara e que se encontra no Senado fez isso, né? Criou o imposto sobre lucros e dividendos, né? E desonerou parte do imposto de pessoa jurídica. A questão é que, na minha opinião, a alíquota única é uma alíquota regressiva. A gente precisava ter várias faixas de alíquotas. E eu achei também que a isenção do ponto de vista de lucro e dividendo ficou muito alta. Então é melhor várias faixas, várias alíquotas e uma isenção menor em relação a lucros e dividendos. Perfeito. Tributação sobre grandes fortunas, deputado, o senhor acha que resolve, tem ambiente para isso? Porque tem muita gente que diz que quando você tributa grandes fortunas, ou você afugenta capitais, ou você não arrecada tanto. Como é que o senhor vê essa questão na prática? De fato, não arrecada mesmo. É uma base de tributação com poder de arrecadatório pequeno, mas é justo. Né? As pessoas falam, mas é inconstitucional, porque já pagou sobre a renda. É constitucional tributar a renda que formou esse patrimônio, mas também o fluxo de riqueza. Então, isso é constitucional e aí nós temos que se debater, porque, de fato, é justo, né, a tributação de grandes fortunas. Perfeito. Um minuto para a gente caminhar para o final aqui, suas considerações finais e suas expectativas, principalmente da reforma do consumo. Eu tenho convicção que é a melhor reforma do Estado brasileiro. É uma reforma estruturante. Com a reforma tributária o Brasil vai crescer, todos vão ganhar, nós vamos gerar empregos, o Brasil vai crescer de 12% a 20% nos próximos 10 anos, nós vamos aumentar a renda per capita em R$6.000 por ano do povo brasileiro e, com certeza, o Brasil vai voltar a ser um país exportador de valor agregado. O Brasil vai se reindustrializar, ou uma nova indústria.
né, digital, mais moderna, com transição ecológica e ambiental. Se a gente não fizer isso, a nossa indústria, a nossa economia está condenado a baixíssimas taxas de crescimento, porque ela não é competitiva. Então, portanto, é fundamental para o Estado brasileiro essa reforma sobre consumo. E vai dar transparência, vamos cobrar um imposto por fora, vamos cobrar no destino, ou seja, a sociedade brasileira vai ter uma consciência cidadã, uma consciência fiscal e vai ajudar, inclusive, a melhorar a qualidade de serviços públicos, porque a sociedade brasileira, sabedora que é pagadora de impostos e que paga a maior parte da carga tributária, vai cobrar eficiência dos gastos públicos. Então, eu acho que vai ser muito bom para a sociedade brasileira. Nós vamos dar um salto de qualidade na nossa democracia. Deputado, me permita mais uma pergunta que me veio à cabeça agora e que interessa principalmente a população mais pobre. Cashback vai efetivamente funcionar para as famílias mais pobres receberem? É o melhor instrumento para você reduzir custos para os mais pobres. Quando você faz a desoneração, não necessariamente chega até o produto. É incorporado na margem de lucro do setor produtivo. Agora, quando você dá, eu devolvo o dinheiro de volta para o mais pobre, aí gira a economia. É fundamental para a economia voltar a crescer. E é bom lembrar que todos que pagam imposto de renda já têm cashback, né? Recebe cashback da saúde, dos gastos da saúde, o dinheiro de volta, tem restituição. Na área da educação, porque as pessoas de melhor renda econômica têm cashback e parte da sociedade fica com preconceito de dar cashback para as pessoas que vão comprar alimentação, cesta básica. Então é fundamental, sim, ter o cashback e devolver o dinheiro dos impostos pagos pelos mais pobres na compra de alimentação ou de cesta básica ou de outros produtos. Perfeito. Então é muito importante o cashback. Deputado, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta e a gente faz um outro programa depois para falar sobre a reforma aprovada. Já aceitei o convite, vamos juntos. Obrigado. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sobre as perspectivas da reforma tributária sobre altas rendas no Brasil e sobre a reforma tributária sobre o consumo também. Se você quiser assistir novamente a este ou a outros dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas das redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.